atual, eu estava me referindo ao livro anterior. No caso do livro anterior, eu queria dizer muito rapidamente o seguinte: no começo do governo Lula, a minha dedicação à prática era tão grande que eu não tinha tempo de escrever. E devo o fato de escrever, sobretudo, a insistência de vários colegas ministros, inclusive uma colega ministra, que era ministra de Minas e Energia na época, que me deu um caderninho e me disse assim: olha, você tem que escrever, está aqui. E eu retomei com aquele caderninho a prática de tomar algumas notas. Não era sempre, não era sistemático, eu vejo que há muitos hiatos, mas isso me deu margem a chegar onde nós estamos agora. Mas esse período de 1 ano e meio ficou em aberto, então eu resolvi escrever 7 narrativas sobre 7 questões importantes do período, digamos, do primeiro ano e meio do governo Lula, e que são as que compõem esse livro pequeno que eu mencionei, que é 7 breves narrativas diplomáticas, que trata assim, falando muito rapidamente, do Iraque, a invasão do Iraque, a nossa reação à invasão do Iraque, a entrada da ALCA e das nossas atitudes em relação à ALCA, trata das tentativas, então, de ter um acordo na OMC que seria muito negativo para nós, que era a reunião de Cancún, foi o que gerou o G20, trata do grupo de amigos da Venezuela, tema que também até hoje tem a sua importância, trata digamos assim, da retomada das nossas relações com a África, ainda um capítulo sobre o IBAS, e agora tem um outro que me escapa, eu não, você vê que a memória é fraca até assim, mas enfim, escrevi essas 7 narrativas e relativamente curtas, com pouca pesquisa, apenas uma ou outra data que eu tinha que completar, uma ou outra nota que eu achei importante para esclarecer, mas mais recentemente eu achei que tinha uma obrigação de abordar mais sistematicamente os temas desse período, que foi um período tão rico, gerou tanta polêmica da política externa do presidente Lula, que eu denominei porque realmente surgiu uma ocasião em que eu tinha pouco tempo para definir a política e utilizei as palavras ativa e altiva, que acabaram se firmando e são objeto, quando você lê um texto, às vezes, em outro país, na Argentina, por exemplo, eles interpretando o que eu quero dizer com ativo e o que eu quero dizer com altivo. Eu fiquei muito feliz, porque eu mesmo não sabia que queria dizer tanta coisa com aquelas palavras. Mas, enfim, então, você vê que o espectador, o leitor, sempre contribui para a obra, né? Enfim, e achei que precisava escrever algumas coisas mais sistemáticas. E resolvi começar com 3 processos diplomáticos de especial importância. E eu vou me referir a eles aqui, sem entrar em grandes detalhes, para não tirar de vocês a oportunidade daqueles que quiserem, tiverem a pachorra de lerem os livros, ou lerem alguns dos episódios. Mas são 3 episódios que têm, digamos assim, 2 coisas em comum, entre outras, possivelmente. 2 coisas em comum. Uma é a concepção de um mundo multipolar. A ideia de que nós estamos saindo de um mundo marcado pela hegemonia de um país, que foi o mundo logo pós-Guerra Fria, né, para um mundo onde há uma maior dispersão de poderes. Claro que tem uma potência que é maior e mais forte que as outras. Tem a China, que está se tornando muito importante, e ainda é um caso teórico de relações internacionais, se nós caminharemos para outro tipo de bipolaridade, mas há também outros centros de poder, a própria Europa, a União Europeia, hoje os BRICS, isso que inclui o Brasil, e como o Brasil deve se inserir nessa ordem multipolar. E o que o Brasil pode fazer para fortalecer essa multipolaridade que, de certa maneira, nos é útil, porque nos dá mais alternativas, mais oportunidades de ação. Então, os 3 episódios têm esse aspecto. E o outro aspecto, que deixa de ser relacionado com esse, consiste no fato de que são 3 processos em que o Brasil teve um papel, ou demonstrou poder ter um papel de destaque para além da política regional. Eu quero dizer isso com todos os cuidados que é necessário dizer. O Brasil, para poder fazer isso, inclusive, tinha que ter uma política regional muito determinada. Não é o objeto desse livro, mas é objeto da outra narrativa sobre Casa e Unasul. Então, a outra narrativa do livro, das breves narrativas. O
o Brasil só podia, digamos assim, coloquialmente, se aventurar numa discussão sobre temas do Oriente Médio, ou mesmo aprofundar uma atitude em relação ao Tratado de Doha, se, digamos, na nossa vizinhança nós conseguíssemos manter uma relação positiva, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. Não é objeto desse livro, aparece incidentalmente, mas, obviamente, é essa a razão que nos levou a propor a criação de uma comunidade sul-americana de nações, que acabou sendo a Unasul. E foi, de fato, o Brasil quem conduziu esse processo o tempo todo. A primeira conversa a respeito, na realidade, foi com o presidente do Peru. E eu estou na árvore sem detalhe, não vou repetir aqui, porque isso é objeto do outro livro. Mas é causa de espanto quando hoje eu vejo em certos editoriais de alguns jornais dizerem que a Unasul é um projeto bolivariano. A Unasul foi um projeto, a Unasul é um desdobramento da casa, é um desdobramento mais no nome do que em qualquer outra coisa, que foi uma proposta brasileira, muito apoiada pelo Peru, que desde o início esteve associado conosco, e ao qual, paulatinamente, outros países da América do Sul se juntaram. Projeto de grande importância, se você for olhar a nossa história, em 200 anos de história, pela primeira vez na América do Sul, tem um pacto entre os países, entre os vários países da América do Sul. Até então não, fazer parte da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, muito bem, que deva continuar, que tem seu papel, que a OEA, acredito eu, teve um papel importante na área de direitos humanos, teve um papel importante na área, por exemplo, dos direitos da mulher, né? Muito antes, eu acho que a ONU teve uma comissão para as mulheres, a OEA já tinha. Então tem muita coisa importante que a OEA faz e pode continuar fazendo. Mas não havia um órgão político da América do Sul. Então a criação da Unasul representa isso. Mais tarde eu me tornei ministro da Defesa e pude também ver a importância que tinha o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era algo também absolutamente novo. Antes, se os generais brasileiros quisessem conversar com os generais equatorianos, não digo os argentinos aqui, que são nossos vizinhos, mas enfim, quisessem conversar com os equatorianos ou com os colombianos, provavelmente iam ir para Washington, para conversar no mais ainda incipiente da Unasul, do Conselho de Defesa Sul-Americano, e agora, inclusive, com a criação da Escola Sul-Americana de Defesa, que foi aprovada há pouco tempo e deve ser dirigida, inclusive, por um professor brasileiro, civil. Bem, então esses fatos são muito importantes, quer dizer, essa construção da América do Sul a que nós nos dedicamos, eu friso sempre um pouco a América do Sul, não é porque eu não dei importância digamos, aos outros países da América Latina e do Caribe, a prova é a nossa presença no Haiti, nossas relações com Cuba, entre outras, porque do ponto de vista da prática da integração, a contiguidade geográfica é um fato essencial. Você vai ver o que aconteceu na Europa, inclusive no início da integração europeia, são 6 países que são vizinhos entre si, não todos com todos, mas enfim, que compõem um todo geográfico unido e que podem, portanto, proceder a uma união econômica que países distantes têm mais dificuldade, ainda mais quando algum dos países distantes está muito próximo de um outro país poderoso. Isso torna as coisas ainda mais difíceis. Na realidade, todo esse esforço da criação do Unasul vem de algum tempo atrás. Eu quero dar um crédito ao presidente Itamar, porque o primeiro embrião, na minha opinião, da Unasul, nada é primeiro na vida, né? Sempre teve uma outra coisa que aconteceu antes. Mas, digamos, o primeiro embrião, na minha percepção da criação do Unasul, é uma proposta do presidente Itamar Franco, numa reunião do Grupo do Rio em Santiago, em 93, quando ele se referiu à criação de uma área sul-americana de livre comércio. Portanto, uma ALCSA, não uma área de livre comércio sul-americana. Uma ALCSA, não ALCA, que era a primeira ideia. Isso só se fez materializar agora, recentemente, mas é de grande importância. Eu friso esse ponto, porque todas essas outras ações que nós tomamos no mundo, em favor da multipolaridade, em busca de uma maior inserção do Brasil e da realização do potencial brasileiro para ajudar a resolver conflitos no mundo, só foi possível, e só é possível, e só será possível se nós vivemos em paz na nossa região. A paz é um bem de uma importância imensa. Só que quando a gente vive sempre em paz, a gente não percebe isso. A gente não percebe que manter essa paz custa dinheiro, custa trabalho,
né? E na nossa região é fundamental que isso ocorra. Por isso, por exemplo, só para citar passando o tema, eu fui recentemente a Cartagena, fiquei muito feliz de ter sido convidado para uma reunião organizada por um think tank britânico, mas motivado pela Colômbia, principalmente, chamado a Cúpula do Pacífico, né? Envolvendo os países da costa do Pacífico, aqui da América do Sul e da América Latina em geral, com países asiáticos. E eu achei muito interessante que eles tenham convidado um brasileiro, um ex-ministro, para falar. Até me permitiu acentuar esse ponto. O perigo de nós separarmos a América do Sul, de alguma maneira, em duas. Eu sei que tem muita gente consciente disso, isso não ocorrerá. Mas, de qualquer maneira, de separar uma América do Sul em duas, esquecer a importância que tem a integração, não apenas do ponto de vista do comércio, do dinamismo econômico, é claro que isso também é importante, mas também do ponto de vista da paz e do convívio entre os países. Eu aqui, com as pessoas que têm raízes europeias, poderão confirmar a importância desse fato e, portanto, da importância do nosso esforço em manter primeiro o próprio Mercosul, depois a Unasul, e não nos esquecemos também do conjunto da América Latina e Caribe, tanto assim que a primeira reunião também envolvendo todos os países da América Latina e Caribe também se deu no Brasil, se deu em Salvador, na Bahia, nós chamamos na ocasião CALC, Conferência da América Latina e Caribe, e a origem da CELAC. Depois ela foi transformada numa instituição. Não tem o mesmo grau de coesão que pode ter a Unasul. Da mesma maneira que a Unasul não tem o mesmo grau de coesão que tem com o Mercosul. Então, de certa maneira, círculos não necessariamente concêntricos, mas são círculos que de alguma maneira contém o outro. Bom, dito isso, eu queria só rapidamente mencionando esse livro atual, mencionar 3 episódios ou 3 processos em que o Brasil procurou contribuir para a multipolaridade, procurou contribuir para um mundo menos sujeito à hegemonia. Eu vou começar pelo mais, ao contrário da ordem do livro, começando pelo último, que é o econômico, comercial, que tem a ver com a rodada de Doha. A rodada de Doha, vocês sabem, foi lançada na capital do Catar, já há 12 anos ou mais, e é uma grande rodada de negociações comerciais. E o Brasil sempre deu muita importância. E eu comento aqui porque são coisas que são lidas na imprensa. O Brasil errou porque pôs todas as suas fichas na rodada de Doha, pôs todas as suas fichas no comércio multilateral e deixou para segundo plano a possibilidade de acordos comerciais bilaterais, seja com os Estados Unidos, ou com a União Europeia, ou com quem quer que seja. Bem, primeiro é preciso dizer, como a gente diz no Rio de Janeiro, aqui eu teria que dizer de uma maneira um pouco diferente, mas para não despertar paixões, o Brasil e a torcida do Flamengo, porque, na realidade, todos procuraram procuraram dar ênfase à rodada de Doha, porque sabiam da importância desse acordo que abrangia todo mundo. Até porque muitos dos fenômenos que são objeto de muitos dos aspectos que são objeto de negociação em acordos comerciais, muitos deles só são passíveis de resolução no âmbito multilateral. E eu dou um exemplo, costumo dar sempre o exemplo, desculpe se eu repito alguma coisa que vocês já estão cansados de saber, com algo de interesse do Brasil. O que mais nos interessa nessas negociações, acima de tudo, é a eliminação dos subsídios agrícolas. No caso do Brasil, o Brasil é um país altamente competitivo de agricultura, enfim, tem uma enorme capacidade exportadora e enfrenta a competição dos tesouros dos países ricos. Menos a capacidade produtiva deles, também tem, naturalmente, mas, sobretudo, o influxo de subsídios que é colocado na agricultura. Por motivos vários, seria muito bom tentar entrar buscar explicar isso. A questão dos subsídios não pode ser resolvida em nenhuma negociação bilateral ou birregional ou tipo ALCA, pela simples razão de que os Estados Unidos, por exemplo, ou a União Europeia, não vão se desarmar do subsídio se o grande competidor deles também não se desarmar. Por que eles vão dar, ainda que eles conseguissem alguma compensação no Brasil, eles estão abrindo mão do que seria, digamos assim, uma arma, não deixa de ser uma arma que é de importância para eles na competição com uma outra grande potência econômica, os Estados Unidos e a União Europeia.
Isso só pode ser resolvido de maneira adequada, mesmo assim é muito difícil, como nós sabemos, no contexto multilateral. Um dos exemplos, eu poderia dar inúmeros exemplos, além da vantagem óbvia que no contexto multilateral nós temos, digamos, uma configuração política muito mais favorável, porque não é, digamos assim, o Brasil negociando com os Estados Unidos, ou mesmo o Mercosul, cujo produto bruto deve ser o quê? O sétimo, mais ou menos, talvez, que é o produto bruto dos Estados Unidos, citando, são muito mais países, envolvendo países como a Índia, envolvendo países como a China, envolvendo um grupo grande de países em desenvolvimento, que cria um maior equilíbrio na negociação. As próprias diferenças, às vezes, entre a União Europeia e os Estados Unidos nos ajudam, como aconteceu ao longo da negociação. Então, toda essa parte do livro, que se chama Doha, o fio da meada, ela focaliza o processo negociador que vai mais ou menos de 2004 até 2008. Claro que eu falo um pouco do que estava acontecendo antes e me refiro também um pouco ao que aconteceu ou deixou de acontecer depois das tentativas que continuaram a ocorrer. Mas o núcleo são as negociações nesse período. E eu acho que isso é interessante, não apenas, não estou querendo fazer propaganda do livro, mas estou apenas fazendo uma reflexão. É interessante não apenas para quem se interessa por comércio, porque não é um livro comercial. Eu não quero competir com a Vera Torsas, por exemplo, que é a maior perita em OMC, ela conhece muito melhor do que eu as tarifas e tudo o que aconteceu, foi me auxiliar lá, mas não aprendeu comigo, não, eu que aprendi com ela. Não é um livro sobre comércio internacional, é um livro sobre a política do comércio internacional. Então aí você tem o papel das pessoas, o papel dos ministros, o papel dos presidentes, o primeiro-ministro de vários países, como eles interagem, como isso se reflete na negociação, quais são as configurações, as alianças que se criam. Por exemplo, o marco maior que nessas negociações, é a criação do G20, não o G20 financeiro de chefe de governo, o G20 da OMC, que ocorreu durante um pouquinho antes e durante a reunião de Cancún. A reunião de Cancún era uma reunião que era supostamente destinada a, digamos, o linguajar do OMC é todo cheio de um jargão próprio que ninguém entende, mas enfim, digamos, que era para dar o arcabouço do que seria o acordo final. E a proposta que chegou, resultando de um entendimento entre os Estados Unidos e a União Europeia, era algo certamente muito desfavorável para nós. Tinha os pontos de maior interesse deles, em áreas de serviços, como investimentos, como compras governamentais, e tinha muito pouco ou quase nada, ou coisas ambíguas ou obscuras, em matéria de subsídios, em matéria de acesso ao mercado agrícola, enfim, naqueles pontos que mais nos interessavam. Então, nós juntamos os países que estavam interessados em agricultura por uma razão ou por outra, e criamos o G20. E isso mudou a mecânica das negociações internacionais. Também a maneira de agir, porque nós éramos sempre reativos. Uma das coisas interessantes que aconteceu, foi acontecendo ao longo dos 4, 5 dias que nós ficamos em Cancún, foi que a predominância do Brasil foi aumentando, né? Então, aconteceu, eu como era veterano de outras negociações comerciais, inclusive na época do antigo GATT, espantava com um japonês disputando com um canadense quem ia ter hora, não por ser eu, mas com o Brasil, porque eu era para conversar com o Brasil para saber para onde as coisas iam. Enfim, há vários aspectos que são contados lá, mas com essa mudança do G20 nós conseguimos mudar o ritmo da negociação, o que levou a iniciativa do negociador americano, Bob Zoellick, aquele mesmo que havia dito que o Brasil se não queria algo, ele ia negociar com a Antártida, e tudo se referiu aí do sul, ele era um homem inteligente. Ele percebeu que as coisas haviam mudado, não estava contente de feliz com essa mudança, mas ele percebeu que tinha mudado. Um dia eu estava em Buenos Aires e ele me telefona, e eu até fiquei preocupado, porque eu sei que ele ia falar de novo da Alfa, eu falei, lá tem aquela chateação de novo, porque eu sei que a Alfa, a empresa brasileira, vai ficar em cima, por que não negocia mais, por que não podíamos realmente chegar ao limite do que era possível. E na realidade não, ele falou um pouquinho da Alfa, um minuto ou dois, e o resto do tempo acentuando a importância de que alguns países-chave se reunissem em vários lugares do mundo para poder buscar uma solução para a reunião lá do Doha. E foi o que aconteceu, contando um pouco a história, depois de vários episódios, inclusive uma reunião não britânica aqui no Brasil, onde nós estamos trabalhando juntos, nós chegamos
em julho de 2004, a um que nós chamamos do arcabouço de julho, do Life Framework, em que tem, digamos, os principais aspectos da área agrícola da negociação. E aí, pela primeira vez, o princípio de o subsídio de exportação tem que ser eliminado, porque a linguagem que tinha sido utilizada no lançamento da rodada era uma linguagem que permitia uma certa ambiguidade. Não me escapa o nome visual, mas não era claro que era a eliminação total, pelo menos com data certa. Era uma expressão que permitia uma certa ambiguidade, tanto assim que em Cancún não foi feita oferta nenhuma. Então, pela primeira vez, nós conseguimos que o princípio ficasse lá, começamos a ter um tratamento mais adequado também dos subsídios internos. Os subsídios de exportação são aqueles que você recebe quando exporta, porque exporta. São, digamos, aqueles assim, é a arma nuclear em matéria de competição desleal. Os subsídios internos são um pouquinho mais disfarçados. Você está dando subsídio interno para o produtor, mas, obviamente, ele também tem um impacto no comércio internacional. Então, começamos a tratar disso e fizemos esse arcabouço. Bem, então, entre julho de 2004 e julho de 2008, transcorreram 4 anos de intensíssimas negociações. Eu não vou entrar nos detalhes da negociação, porque é muito chato. Eu acho chato. Vocês vão ler o livro e vão achar chato, mas eu procuro contar também como se deram as negociações. E a principal mudança que deu na negociação é que quem eram os principais atores. Voltando um pouquinho atrás, no antigo GATT, mesmo no OMC nos seus primeiros anos, tudo lá se negocia em círculos concêntricos. Você tem uma reunião grande, 180, cada um faz seu discurso, etc. Depois vai diminuindo até você chegar aos círculos que geralmente são os decisórios, fazem agenda, né? E o grupo mais central era um grupo de 4 países, conhecido como Quad. O Quad era não sei se é a abreviação de quadrilátero ou algo parecido em inglês. O Quad era composto por Estados Unidos, antes era na época do GATT Comunidade Europeia, depois da União Europeia, Canadá e Japão. Bem, depois de julho de 2004, quando nós voltamos a um certo dinamismo na negociação da rodada, continuou a haver um quadro, que a imprensa inicialmente chamava de novo quadro. E o que era o novo quadro? Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. Então ali houve uma grande mudança, os países em desenvolvimento passaram a ter um papel crescente e presente nas relações internacionais, sendo que Brasil e Índia não estavam lá por causa deles só, eles estavam lá por causa da articulação que eles tinham sido capazes de fazer no G20, com outros países, alguns grandes, como a Argentina, grande exportador, e outros, como a Tanzânia, país de menor desenvolvimento relativo, que também era afetado pelos subsídios agrícolas. Os subsídios agrícolas não afetam só o grande, ele afeta o pequeno também, como muitos africanos. Eu digo, não, nós não somos exportadores, porque não temos nem chance de ser exportadores diante de subsídios, vamos desculpar os outros, mas subsídios principalmente europeus, mas também norte-americanos. Bem, e de outros países, Japão, etc. Então, esse passou a ser o núcleo da negociação, passou a ser esse quadro. Né? Hoje a China também faz parte. Naquela época ela não era tão presente, porque a China é um membro relativamente novo do OMC. Então ela, até aquela sabedoria confucionista deles, eles iam aos pouquinhos, queriam logo aparecer muito na frente, apoiavam, tomavam parte das reuniões, mas não a linha de frente. Então, nós criamos toda a trama e a discussão que se passa toda não digo, mas quase muito dela de 2004 até 2008 é a discussão entre esses 4 atores. Vocês vão ver nas fotografias que tem no livro como eles aparecem várias vezes por vários motivos. Inclusive, esses atores tinham nome, né? Claro que houve mudanças. Quando terminou em 2008, já não era o Pozzelli, já tinha passado pelo Bloco, Susan Schwab pelos Estados Unidos, Peter Mandelson pela Inglaterra, pela União Europeia, inglês pela União Europeia, eu pelo Brasil e o Kamal Nath pela Índia. Então, o Pascal Lamy tentando também, digamos, reger uma banda muito dissonante. Mas enfim, assim fomos levando, e é muito interessante ver a dinâmica e como mudam as alianças. Em certo momento, o Brasil e os Estados Unidos estão muito próximos, porque querem que a União Europeia faça uma oferta mais generosa em matéria de acesso a mercados, abrir os mercados para a entrada em produtos agrícolas. Nós
tínhamos alguma possibilidade com os Estados Unidos nisso, e ao mesmo tempo a União Europeia procurava, nesse caso, buscar algum conforto com a Índia, que é um país muito preocupado com a abertura de mercado na área agrícola. Em outros casos, a União Europeia, o Brasil se aproximava mais da União Europeia, quando se tratava de pedir uma redução substancial dos subsídios internos. Os Estados Unidos eram os que mais subsidiavam internamente, e a União Europeia, por motivos orçamentários, já tinha começado a reduzir os seus subsídios. Então, eu queria que os Estados Unidos fizessem o mesmo, e não faziam. Então, eles precisavam do nosso impulso para que isso acontecesse. Bem, é uma história longa, cheia de vais e vens, mas eu acho que é interessante observar aí essa interação entre líderes políticos, e isso foi assunto do presidente Lula com o presidente Bush, não era um assunto, e obviamente, muito assunto dos ministros e também outro nível lá dos embaixadores, mas enfim. Então, é uma dinâmica complexa. Talvez o momento mais marcante entre esses dois períodos, o arcabouço de julho, que eu chamo grande fracasso de julho de 2008, é a reunião de Hong Kong em 2005, dezembro de 2005, em que nós conseguimos, pela primeira vez, que fosse estipulado, não só o princípio, mas que fosse estipulado o subsídio de exportação iam terminar com data certa e, de alguma maneira, indicamos o ritmo que isso ocorreria. Foram reuniões dramáticas, isso que eu estou falando aqui há pouco tempo, tomava noites e noites. A última reunião, por exemplo, eu cheguei no hotel às 10 da manhã. Cheguei às 10 da manhã, dormi um pouquinho, e às 3 da tarde eu estava de volta na reunião já plenária. A negociação ocorreu nesse período. E nesse período, a maior dificuldade era conseguir que a União Europeia aceitasse a data certa. Nós pedimos 2010, mas acabou aceitando 2013, com o compromisso de que grande parte dos subsídios seriam eliminados no meio do período. Então, foi algo muito importante, um ganho indiscutível. Obviamente, depois que uma rodada não caminhou, ficou um ganho meio virtual. Mas no momento que a rodada venha a caminhar, e ela vai caminhar, porque não há outro caminho, pelas razões que eu expus rapidamente no começo, por uma efetiva liberalização agrícola, esse ganho vai ficar lá. Depois aconteceram muitas outras coisas, muitas outras discussões, e isso eu não vou contar aqui, primeiro porque não há tempo, e segundo porque está no livro. Então, mas é esse tipo de dinâmica e como isso se mistura, como por exemplo no caso do Brasil, no meu caso, como é importante eu ser ministro das Relações Exteriores e ao mesmo tempo encarregado das negociações comerciais, coisa que não acontecia na maioria dos países grandes. Por quê? Eu convivia claro, acompanhando o Lula, com os presidentes em dois tipos de assuntos. Se o tema era político, eu estava presente. Se o tema era econômico comercial, eu também estava presente. Com isso, ia criando uma relação que facilitava muito a discussão dos temas. Então, essa discussão se o comércio internacional deve ou não ficar contra a Maravilha, eu sei, pode haver outros argumentos, mas era muito importante, em termos de negociação, você poder ter esse contato, né, ser conhecido dos presidentes, dos ministros, etc. Há um episódio que eu conto também rapidamente. Dificilmente ocorreria se eu não estivesse acumulando as duas funções. Eu observei do lado do primeiro-ministro britânico no jantar de Estado, em que a rainha ofereceu ao presidente Lula, até uma história engraçada, porque do lado da Vila Marta Bol, a defesa de Cornualha, ela passou os primeiros 20 minutos conversando comigo, eu acho que isso deve fazer parte do protocolo britânico. Eu não podia falar com o Tony Blair, eu ficava imaginando esse primeiro-ministro deve achar que eu sou um total idiota, deslumbrado, e não consigo tirar os olhos de uma princesa, ou de uma duquesa. Né? Mas, graças a Deus, o protocolo britânico é muito rígido e muito correto. Depois de passar 20 minutos, ela virou para o outro lado, e eu pude conversar com o Tony Blair, e para ver como eles acompanham tão de perto as negociações, o Tony Blair, a primeira coisa que ele bateu no meu ombro, assim, o pessoal diz que você não quer um acordo. E aí pudemos então dizer, não, mas bem assim, primeiro-ministro, eu quero um acordo, mas quero de tal maneira, etc. E tal. E como resultado disso tudo, resumindo muito, o Tony Blair telefonou para a Merkel para que a Merkel, Angela Merkel, me recebesse. Não me receberia normalmente como ministro de comércio. E talvez também não poderia receber com de cortesia. O ministro do exterior geral é recebido de cortesia, mas para receber com uma sessão de trabalho, ficar meia hora conversando sobre quantas toneladas, não. De soja, base, então, são episódios desse tipo que estão contados aí, como é que a gente tinha que manejar também a nossa relação na América do Sul, a Argentina, que antes
no início do governo, inclusive na Constituição Federal, que é uma posição bem mais liberal do que o Brasil, depois passou a ter uma posição bem mais restritiva, digamos assim, e como nós tínhamos que manejar isso na negociação, assumir para nós alguns dos problemas que talvez fossem deles, etc. Então, essas coisas, eu estudei na London School of Economics, relações internacionais, depois também política, infelizmente, isso não é bom exemplo para ninguém, porque eu nunca terminei meu doutorado, em função da carreira diplomática, fui indo de um lugar para o outro. Mas, uma matéria foi aqui lá, que foi uma matéria interessante. Uma delas era essa, política das relações econômicas internacionais. Então, essa parte da rodada de Doha é isso. Não é um livro sobre comércio internacional, é um livro sobre política das relações comerciais internacionais, um artigo sobre isso. Bem, e o que ele tem como com os outros? Vou dizer, o Brasil se projetando, sendo um negociador requisitado, tanto assim que nós tínhamos perdido uma eleição para a OMC em 2004, o embaixador Sérgio Corrêa, um homem extremamente competente também, era nosso embaixador na OMC na época, ganhamos a eleição com outro embaixador na OMC, Roberto Azevedo. Eu já não era ministro, mas evidentemente tinha muito a ver com o que ocorreu no meio tempo. Foi a primeira eleição seguinte, porque na realidade, Sérgio Corrêa perdeu uma eleição ganha pelo Lamy, o Lamy foi reeleito por consenso. A primeira eleição que o Lamy não concorreu, ganhou o brasileiro Roberto Azevedo. Então, nós estamos lá presentes. Bom, é um exemplo que eu citar, não teria fim aqui, vocês tem uma reportagem do Time, ainda do tempo da velha rodada do Uruguai, era uma negociação comercial, que dizia que quando a representante comercial norte-americana, numa reunião do gabinete, que na época Carla Hills, começava a falar sobre a rodada do Uruguai, negociações comerciais, notava-se que as pálpebras começavam a pesar, né, de maneira assim, incomum. Então, vamos parar por aqui com a rodada. Bom, outro tema que eu trato amplamente, esse não é a própria verdade. Em Doha você tem uma certa unidade, porque é um processo ligado a uma negociação específica. Se desdobra em vários aspectos de uma negociação. Depois você tem a aproximação nossa com o Oriente Médio. E aí é uma coisa um pouco mais difusa, porque tem, digamos, tanto um esforço do ponto de vista da criação de um novo foro, que foi a ASPA, a cúpula de países árabes, a América do Sul, países árabes, que foi um momento muito importante, despertou enorme reação aqui no Brasil, porque perguntavam se a gente já tinha consultado os Estados Unidos, Israel, determinados momentos na América do Sul, nem América Latina. A América também foi difícil explicar para os árabes o que estava fazendo com a América do Sul, não a América Latina. No final fizemos um grande êxito, vieram chefes de Estado, príncipes, secretários russos, árabes, além dos demais isso, e a grande maioria dos sul-americanos, uma reunião importante no Brasil. Assinamos o primeiro acordo, Mercosul, país do Golfo. Curiosamente, o acordo mesmo não entrou em vigor, por dificuldades específicas, mas criou um clima. O nosso momento com o país do Golfo multiplicou por 4. Depois, muitas vezes, é preciso ver isso, essas iniciativas, você não pode ver, às vezes, só a letra, mas não conseguiu. Mas aquilo que foi feito foi gerando outras coisas, foi gerando contato, formas de negócio, etc. E tal. Bem, então fizemos a primeira reunião aqui, a segunda foi feita no Catar, e quem coordenou o lado sul-americano, uma mulher, né, a presidenta Bachelet, que também era outra coisa significativa nesse, digamos, entrechoque enriquecedor de valores entre o mundo sul-americano e o mundo árabe. Mas também nos foi nos dando um conhecimento cada vez maior da problemática árabe. Então, o Brasil começa a ser requisitado. O equivalente ao que seria o ministro exterior da autoridade palestina, na primeira visita que o presidente Lula foi aos países árabes, se deslocou de Ramallah para o Cairo, por terra, que era algo complicado, porque tinha todos aqueles checkpoints, né, todas aquelas barreiras. Ele levou 7, 8 horas, uma distância pequena, talvez, sei lá, 200 quilômetros, talvez nem isso, mas levou 8 horas para chegar para encontrar com o presidente Lula, conversou comigo também, naturalmente, e ele deu 2 sugestões que nós seguimos. Vocês têm que estar mais presentes, se vocês têm um papel importante a realizar, vocês têm que abrir um escritório em Ramallah, que é onde eles tinham a sede administrativa, a capital, não, porque a capital considerada que é Jerusalém, embora esteja ocupada, poderia ser dele. Então, vocês têm que abrir um escritório em Ramallah e vocês têm que nomear um representante permanente para o Oriente Médio, coisa que nós fizemos. Nós estamos ganhando conhecimento, contato, a tal ponto que o Brasil, juntamente com a Índia e a África do Sul, foram os 3 únicos países em desenvolvimento não árabes, não predominantemente muçulmanos, a serem
convidados para a Conferência de Anápolis, quando, no momento, parecia que se poderia chegar a uma conclusão baseada na questão dos dois Estados. Isso é extremamente significativo, até porque esses três países compõem aquele grupo que o Brasil ajudou a formar, o IBAS, né, que é um grupo de 3 países, 3 democracias, 3 países pluriculturais, plurirraciais, cada um em uma parte do mundo em desenvolvimento. E o IBAS despertava uma atenção enorme, sobretudo de alguns ministros europeus, por exemplo, o Solano, o russo na época, que era o Ivanov, tinha muito interesse em ver. Depois o BRICS ganhou muito mais peso, naturalmente, como se China tem um peso enorme. Eu sou totalmente a favor do BRICS, eu participei aqui, não da concepção, a concepção foi do Goldman Sachs, né, que identificou os países, mas da articulação, eu participei ativamente, a primeira reunião foi uma reunião de ministros, depois ele foi o presidente. Mas eu acho que nós não perdemos, se eu posso deixar um parênteses aqui, nós não podemos, e acho até que é uma sugestão para estudo, nós não podemos perder de vista um grupo como o IBAS, Índia, Brasil, por essa característica única de serem 3 países democráticos, pluralistas e com grande influência, que podem agir em muitas coisas, por exemplo, que nós não podemos fazer com o BRICS. Como vocês verão na outra narrativa, quando nós estávamos negociando a declaração de liderança, o IBAS nos apoiou, quer dizer, a Índia e a África do Sul nos apoiaram. No mesmo dia nós fizemos reunião de IBAS e BRICS, um tour de force diplomático que eu acho dificilmente se repetirá. Até porque era para fazer em 2 dias, houve um terremoto na China, então teve que comprimir mais a visita. O chinês foi visita, então no mesmo dia nós fizemos, enfim, não vou contar porque é muita coisa. Mas fizemos uma bilateral chinesa, plena, com 12 acordos, uma bilateral mais modesta com cada um dos outros, uma reunião, o palestino veio aqui para jantar, para tomar café da manhã com os países do IBAS, e no final nós tivemos 2 declarações importantes. A do IBAS menciona os esforços pela declaração de liderança, a do BRICS não menciona. As posições não são idênticas. Isso não quer dizer que você não passou no banco, o BRICS pode e deve. Né? Então, aí aquela velha expressão francesa que eles falavam aliança de geometria variável se aplica. Para certas coisas, BRICS, para outras coisas, IBAS, né? Para outras coisas, outros grupos. Então, eu acho que a política internacional, aí eu acho também um elemento presente, o nosso esforço com os árabes, com os africanos, não aparece nesse livro, mas pretendo que apareça em outro, aparece um pouquinho no breve narrativo, pretendo que apareça em outro. O nosso esforço são vários grupos, então de criar um mundo realmente de multipolar em que vários grupos possam funcionar. Isso torna as coisas rígidas, torna, digamos, o mundo menos sujeito a hegemonias, tanto na parte comercial, que eu escrevi antes, como na parte política. E isso é claro. E ao contrário do que a mídia brasileira, eu falei muito da mídia brasileira aqui, depois até me arrependi, porque aí não sei contra isso, mas então eu ia tirar, mas aí não, deixa aí, isso é pouco provocativo, etc. Mas, na verdade, a grande mídia brasileira foi talvez a mais, com exceções. Vou dizer que gente, mesmo na grande mídia, com a qual não concordei necessariamente sempre, mas que fizeram análise interessante, o Flávio Costa, o Sérgio Léo, ele também já disse. Mas, de qualquer maneira, no conjunto, sobretudo, se você olhar os editoriais, muito contra isso. Era muito quando o presidente Lula foi visitar os países árabes, pela primeira vez, vocês falaram com Washington aqui. Vocês consultaram a Casa Branca? Enfim, quer dizer, uma visão de que o Brasil tem que ser um país menor, dependente, que não pode agir sozinho, etc. Foi ali, depois que criticadíssimo, e depois foi o Aznar, líder conservador espanhol, e 3 ou 4 meses depois foi o Tony Blair. Independentemente das qualidades dos serviços de cadastro, você tem que lidar. O mundo é assim, quer dizer, você mora num edifício, num condomínio, tem uma pessoa que você não gosta muito, a não ser que chegue no extremo, que ele queira atacar e dar o sapato, você está certo. Tem que conversar, não adianta. Uma vez, logo no começo do governo, eu falava muito de América do Sul, e conheço a nossa mídia, não, tem que fazer oferta na alta, tem que fazer oferta na alta, tem que fazer oferta na europeia. Aí o jornalista me perguntou assim, por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu moro aqui. Fez vários, depois caindo, enfim. E ele disse que morava aqui, então acho que ele gostava de nossa aqui, eu moro, gosto. Então, foram
coisas desse tipo que estão acontecendo e nós estamos ganhando confiança. Eu fui portador de mensagem do presidente da Síria, do primeiro-ministro de Israel, num outro momento fui portador de mensagem do primeiro de Israel, que era outro, para o presidente da Síria. Enfim, obviamente essas negociações não evoluíram na época por motivos vários, mas de qualquer maneira, uma delas até teve uma pequena evolução, porque não vou dizer que foi por causa do Brasil, eu digo que eles tinham pedido a 10 outros países, e no Brasil também. No caso, quando o presidente Assad queria recomeçar negociações com Israel sobre a fronteira do Golã. E essas negociações tinham que ser por um intermediário, um não falava com o outro. Então, eles queriam fazer as negociações através da Turquia. Eu levei essa mensagem para o primeiro-ministro Omer, e o primeiro-ministro Omer respondeu que sim, que ele estava disposto. Ele tinha lá umas atividades específicas, com apoio da Síria, ao Hamas, ao Hezbollah, enfim, claro que tudo é complicado, mas de qualquer maneira estava disposto. E 2 ou 3 anos depois, mesmo depois do ataque de Israel a Gaza, ou talvez até por causa do ataque, a Turquia se retraiu, depois houve até aquele episódio famoso da Flotilha da Liberdade, que os israelenses atacavam os amigos do outro, mas isso já foi depois. Se a Turquia se retraiu, o primeiro-ministro Netanyahu, pediu, não a mim, pediu ao Lula, uma mesa extremamente austera, um dos lugares mais austeros que eu tive, essa mesa realmente, sala de situação de guerra, esse era extremamente austero, ele pediu ao presidente Lula, referente ao salão de gabinete político, os netos, mas enfim, pediu ao presidente Lula se nós não podemos ajudar para a retomada das negociações pacíficas. E o Lula imediatamente contou para mim que nós estávamos fazendo uma viagem, separado no meio da cidade, e tomei a famosa bíblica estrada de Damasco e fui para conversar e depois ter uma revolução. Bem, então, o Brasil é um país presente, é um país que está atuando nessas questões, que pode atuar, que recebe a confiança. Por que recebe a confiança? Fico pensando, várias razões. É um país grande, um país influente, a América do Sul, tanto assim que quando a gente reconheceu o Estado da Palestina, uma série de países veio atrás do Brasil e reconheceu. E hoje na Europa, países poucos reconheceram, como a Suécia, a Europa Ocidental, mas a maioria dos parlamentos já pediu aos seus governos que reconheçam o Estado da Palestina, porque as coisas não estão caminhando da maneira com a qual o governo de Israel tem levado em um aspecto específico, que é a questão do assentamento. Né? Esse período do Omer, que a ministra das Relações Exteriores era livre, o diálogo era um pouco mais frutífero. Eu, pessoalmente, favoreço a solução dos dois Estados, favoreço que o Estado de Israel continue a existir, agora tem que existir condições que os outros também se sintam seguros, também é importante que haja um lar para os judeus, é importante também que haja um lar para os palestinos. Bem, mas, então, em função desses temas, nós também nos aproximamos da questão do Irã. Também vou resumir muito, eu tinha algum conhecimento do tema, me interessava, eu tinha estado ligado ao desarmamento, etc. Mas, na realidade, o que desencadeia o processo da negociação da declaração do Irã, que é mais sucinto ainda, porque, na realidade, pode ter um pouquinho antes e um pouquinho depois. Mas o núcleo da narrativa da declaração do Irã são 6 meses. Né? 8, um pouquinho mais, 8 meses. Enfim, há toda essa narrativa, de ação direta dos líderes, do ministro das Relações Exteriores, as atitudes psicológicas vai variando de acordo com a situação.
vou entrar em grande detalhe, porque realmente eu acho que seria interessante vocês verem, pelo menos comentar, dizer alguma coisa sobre a declaração que falar. Mas eu acho muito importante, porque nós estamos vendo muita discussão, sobretudo no Brasil. A declaração de Teherã, ela não foi aceita por próprios Estados Unidos, que ela tinha pedido, né? Precisa aqui de ponto, mas muitos comentaristas norte-americanos, pessoas de possível presença dentro dos estados americanos, como aqui, o embaixador de Lisboa, sentido década século, um vice-secretário de Estado, enfim, vários outros, o ex-diretor-geral da Agência Atômica, o Baradei, todos eles, em tons diversos, talvez, e ênfases diversas, deram as boas-vindas à declaração e achavam que era um passo muito positivo para se avançar. A grande surpresa foi a maneira como os Estados Unidos, principalmente a secretária de Estado, possivelmente a nova presidente americana, não sei, reagiu de um modo muito negativo, porque eles já tinham decidido que iam aplicar sanções, tinham conseguido o apoio da Rússia e da China, que era o mais duvidoso, e, portanto, digamos, desprezaram ou deixaram de lado a declaração. Agora, a maior, digamos, tem uma palavra em inglês que é vindication, né? Quer dizer, a maior confirmação de que a declaração foi um passo positivo foi que ela mostrou que era possível, porque todo mundo dizia que era impossível negociar com o Irã. A base do raciocínio disse, não, os iranianos mentem, eles vão enganar vocês, eles dizem uma coisa para o chinês, outra para o turco, outra para vocês, outra não falam com a gente, ou não falam com a agência atômica, que é com quem eles devem falar. E eles fizeram exatamente o que foi pedido. E, só para simplificar e não entrar em grandes detalhes, a declaração de Teherã, ela tem 3 ou 4 pontos concretos. Tem também um pouco de floreio político. Floreio político, vou até dizer, a gente fez algumas concessões para o Irã, todas elas plenamente aceitáveis no Brasil, reconhecendo a igualdade jurídica dos Estados, reconhecendo que pelo TNP todos os países têm direito a ter pesquisa nuclear, enfim, coisas desse tipo. Mas os 3 ou 4 pontos que mais interessavam aos países do Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, era a possibilidade de remover 1.200 quilos de urânio enriquecido para fora do país, que isso fosse removido imediatamente, e como eu disse, para fora do país. Portanto, 3 condições muito materiais: tempo, lugar e quantidade, algo perfeitamente mensurável e verificável, e que isso fosse feito através de uma negociação, de uma notificação. O primeiro passo foi uma notificação à agência atômica, coisa que o Irã fez. Então, na realidade, eles sempre diziam, eu sempre ouvia, não, os iranianos vão tirar o tapete debaixo de você. Não foram os iranianos que tiraram o tapete debaixo de nós. Agora, volto a insistir num ponto que é muito importante, porque é muita confusão. Nós não fizemos isso porque queríamos ser amiguinhos do Irã. Eu me lembro de uma revista brasileira publicar uma foto minha ao lado da Ahmadinejad, como se fossem os 2 maiores inimigos de Israel. Quando eu fui a Israel 5 vezes, e fui sempre muito bem recebido, e recebido pelo primeiro-ministro. Algumas vezes o primeiro-ministro disse assim, não, você sobre esse assunto, liga para mim. Não, ele foi o presidente, né? Ele tinha tanto interesse naquele assunto que eu estava tratando, ele liga para mim, não liga para o ministro. Ele não disse que não liga para o Ministério, eu estava subentendido, liga para mim. Então, era difícil de entender aquela percepção. O que nós estávamos tentando trabalhar era para a solução de um importante problema que afeta a paz e a segurança internacional, que era o programa nuclear, a questão do programa nuclear iraniano, e atendendo a uma solicitação que havia sido feita por Washington, cujos termos foram reiterados ipsis verbis 3 semanas antes da visita do presidente Lula. Há uma discrepância entre a atitude do secretário de Estado, pelo menos na minha percepção, e a do presidente. 3 semanas não era possível. Não era possível que mudasse a opinião tão rapidamente. Se mudasse, devia ter ligado para o escrito, olha, a carta não vale mais. Não disse isso não foi dito. Então, nós fizemos, conseguimos. E, como eu digo, o único erro que nós cometemos foi conseguir. Porque não é, a ideia era talvez para alguns e para todos, era que nós fôssemos junto com o primeiro-ministro turco e as pessoas poderiam dizer, olha, nem o Lula, acompanhado do Erdogan, conseguiu, então ninguém vai conseguir. Então, vamos bombardear. É um pouco o raciocínio que foi feito com relação às armas químicas do Iraque, que não existiam, terrorismo no Iraque, que não existia, porque foi tudo defeito. O governo Saddam Hussein é um governo totalitário, mas o vice-presidente dele, um dos vice-presidentes dele, era cristão.
enfim, havia uma muito maior pluralidade do que se dizia, e o principal razão que ela dava, não havia terrorismo, até porque não é da índole de um governo autoritário, do bem ou do mal, fomentar terrorismo, porque ele pode voltar contra ele próprio, é sabido que isso acontece. Não havia, não se pode dizer de jeito nenhum que o Iraque fosse um berço de terroristas, ou, não, enfim, faltou a palavra, enfim, como é que a planta tem que tomar no sol? Não tem português no para a planta esquentar, para não ficar no frio. Hein? Como é que é? Sim, qualquer lugar que você vai, vai para o botão. Enfim, hã? Estufa. Então não era uma estufa de terrorismo. Não era uma estufa de terrorismo. De jeito nenhum. E hoje em dia o Iraque está lá com o Estado Islâmico, né? Esse sim, indiscutivelmente terrorista. Nós temos a Líbia, a mesma coisa. Né? Quem falou nisso não fui eu, o general norte-americano, seria muito difícil manter segurança no norte da África por causa da situação da Líbia. A situação da Líbia quem criou foram eles. Porque, inclusive, no caso do Iraque, houve uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas, que foi uma ação unilateral, não autorizada pela ONU. No caso da Líbia, foi um pouquinho mais sutil, porque houve uma autorização do Conselho de Segurança para ter uma zona de exclusão aérea, um lugar onde os aviões líbios não pudessem, do governo líbio não pudessem trafegar, mas com o objetivo de proteger as populações civis. Aos poucos, isso foi se transformando num mandato para mudar o regime, que não está no mandato da ONU, de jeito nenhum. Foi interpretado, melhor dizendo, dessa forma, né? E a pretexto de que era preciso atacar a estrutura de comando e controle. Ora, estrutura de comando e controle, em última instância, o chefe do governo. Obviamente. Então, quer dizer, assassinar o chefe do governo passou a ser um objetivo legítimo, criar condições para que ele fosse assassinado. Não assassinar, criar condições para que ele fosse assassinado. Então, nós vivemos num mundo. Outro dia eu dei uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, junto com a Fundação Alemã, e eu disse, olha, o maior risco para a comunidade internacional, todo mundo fala, quais são os grandes riscos, quais são as grandes ameaças? O terrorismo, claro que o terrorismo é uma ameaça. Divisões, conflitos sectários, óbvio que é uma ameaça, mas a principal ameaça é o uso unilateral da força, o uso unilateral e impensável da força. Porque, evidentemente, que já havia no Iraque rivalidades entre os grupos étnicos, da mesma maneira que existia fanatismo, coisa que valha, na Líbia. Agora, foi o bombardeio que levantou a tampa que permitiu que essas coisas todas ganhassem a dimensão que ganharam. E numa dimensão que preocupa o Brasil. Preocupa o Brasil não só sistemicamente, mas preocupa o Brasil concretamente. Porque na medida que isso se espalha no norte da África, para a África Ocidental, começa a chegar perto de interesses brasileiros, inclusive de relações de amizade, né, do Brasil com outros países. Então é algo muito preocupante e com o que nós devemos. Não é dizer, por que o Brasil vai se meter nisso? Não, isso diz respeito a nós. Porque se você lê o que acontece hoje, há um eixo, pode não ser um eixo, digamos assim, com grande efetividade prática, mas é um eixo que vai do Estado Islâmico, passa pelos grupos na Líbia que já declararam lealdade ao Estado Islâmico e chega no Boko Haram, na Nigéria. Então, é sim do nosso interesse nos preocuparmos. Rapaz, quando eu saí da Embrafilme, problemas de natureza de censura e tal, eu disse assim, a paz e a liberdade é como ar. Elas não têm preço. Você não percebe que elas são importantes, só quando ela falta. Só quando ela falta. Então nós temos paz e liberdade que custam. E por isso política externa tem que ser feita, tem que ter recursos humanos, e devem ter. E um país como o Brasil não pode se dar o luxo de ter uma política externa. É um pequeno país, não é tesouro, mas ele tem 10 fronteiras, ele tem relações comerciais com o mundo inteiro. Né? O preço do petróleo tem um impacto direto na nossa vida, na vida dos brasileiros. O que vier a acontecer na costa ocidental da África, eu acho impossível. Deus queira que jamais aconteça, mas se houver um problema, por exemplo, na Guiné-Bissau, a gente fica diferente.
até do ponto de vista afetivo, né? Então é uma coisa complexa, temos que estar presentes. Isso envolve cooperação internacional, isso envolve diplomacia, isso envolve presença, enfim, é um pouco essa mensagem que está contida nos 3 livros. Muito obrigado, ministro. Eu fiquei mais interessado ainda de ler o último livro, conhecer os outros. A gente está preparado, né? Plano B. Eu queria dizer o seguinte, eu pude acompanhar um pouco. Eu participei do primeiro governo, do Secretaria-Geral da Presidência. Tá. Então a gente viu de repente uma movimentação enorme, né? O que o ministro Celso Amorim mas a grande contribuição do ministro Celso Amorim, a sua dedicação, mas também a criatividade, né, e essa vontade de realmente projetar o Brasil no mundo. É impressionante, porque o Lula assumiu em janeiro de 2003, né, 3 meses depois o governo Bush começou a bombardear Iraque, né, imediatamente o Brasil se projetou, apresentando uma proposta alternativa, se articulando então com o presidente do Chile, o presidente Lagos, com o presidente Chirac da França e depois outros se juntaram. Essa é uma das tantas iniciativas, né, e isso tem muito, além evidentemente da liderança e carisma do presidente Lula, mas tem muito, né, da capacidade do ministro Celso Amorim. Essa projeção do Brasil no mundo veio para ficar. Às vezes as pessoas falam, não, mas acabou a política ativa. Não. É claro que como o país está vivendo temporariamente mais problemas internos, é claro que você tem menos energia, né, para se dedicar lá fora. Mas o Brasil hoje está num outro patamar. Se eu comparo, eu estudei relações internacionais na década de 80, na Universidade de Amsterdã. A gente não estudava o Brasil não existia, não estava na mapa do mundo, né? E hoje, se eu vou nas universidades lá fora, todo mundo é interessado, todo mundo está estudando o Brasil. Isso também, no nível da diplomacia, há poucos assuntos hoje no mundo, né, que o pessoal quer saber o que o Brasil pensa, né? Então, enquanto teve essa enorme mudança quantitativa e qualitativa da presença do Brasil no mundo, né, isso veio acompanhado com esse esforço, né, de criar esses cursos de relações internacionais. Na década de 90 tinha em muitas universidades particulares, nada contra, mas a pesquisa, né, você faz evidentemente nas universidades públicas. Eles começaram exatamente na última década acompanhando esse esforço, né? E nessa onda, vamos dizer, criamos aqui também, e na Unifesp, esses cursos de relações internacionais. Bom, dito tudo isso, só para lembrar, então, a gente vai abrir agora uma breve sessão de perguntas. As perguntas vão ser feitas tanto por escrito, né, mas também tem microfones, né? Depois dessa sessão de perguntas, e evidentemente da resposta do ministro, né, vai ter essa sessão autógrafa. Você pode comprar, né, o livro lá fora, né, mas eu quero deixar claro que o ministro fez uma doação, né, de alguns exemplares para a nossa biblioteca, né, de forma que todos, também aquelas que, enfim, por vários motivos não
são comissões que compraram o livro, ainda eles têm acesso através da nossa biblioteca, ok? Então, está aberta, tem microfones do lado de cá. Então vamos pegar uma pergunta lá e uma pergunta cá. Vamos pegar 5 perguntas, né, ministra? Depois a gente volta. Porque senão então, por favor, está presente e tenta ser... Boa noite, eu sou César Fuentes, sou aluno do DCIT, estou meio de intruso aqui. Eu não queria parecer aqueles repórter de futebol que tem 300 pessoas a perguntar, o cara faz 2, 3 perguntas. Mas eu gostaria de fazer inicialmente 2 perguntas. Como o senhor vê, né, porque o senhor falou do Estado Islâmico, e essa receita velha de bombardear não deu certo antigamente, não vai dar agora. Como o senhor vê qual que é a solução mais pacífica para o Estado Islâmico? E outra pergunta, assim, mais para a gente ter a visão e aprender um pouco, como o senhor vê o cenário político interno atualmente aqui no Brasil? Próximo. Aliás, é muito positivo termos aqui alunos do PCT, no Bacharelado em Ciências e Tecnologias. Tem toda a ver também com você. Meu nome é Cal, eu sou interessante, estou entrando próximo do semestre, mas já estou aqui participando de todas as atividades. Eu queria saber qual é a sua perspectiva em interagir com o Irã, por exemplo, porque eles não são democracias. Você não são política americana? Muito obrigado. Ministro, boa noite. Eu sou Gilberto Maringoni, eu sou professor de Relações Internacionais aqui na UFPC. E eu gostaria de saber do senhor, entendo que é complexo, mas se eu pudesse brevemente fazer uma avaliação sobre a situação atual do Mercosul. Nós estamos com as 3 maiores economias do país, o Brasil, a Argentina e a Venezuela. Os países estão buscando tratados de livre comércio fora do bloco. A Argentina com a China, o Brasil com a União Europeia, a Venezuela com uma crise muito difícil por conta do preço do petróleo. E nós estamos tendo, parece, uma dificuldade muito séria, um impasse sério. Eu sei que isso é um tema para outra palestra, mas brevemente queria que o senhor comentasse o lado da arte. Você não comete uma situação pior do que existe antes. O primeiro mandamento da medicina, de Hipócrates, é não agravar a doença. O médico, o primeiro defesa do médico é não agravar a doença. Então, o que foi exatamente o que aconteceu no caso do Iraque e da Líbia, na minha opinião, poderia ter acontecido no caso da Síria, que já é bastante ruim, naturalmente, mas que seria pior ainda. E, nesse ponto, o presidente dos Estados Unidos, seja por motivo for, foi corrigido. Não. Auxilia o regional moderado, o rebelde moderado, mas difícil também que é um rebelde moderado. Eu respondi 2 perguntas. Então, depois, a posição da democracia, eu acho que mais ou menos fica claro que não é possível impor a democracia fora. Você pode ter os diálogos, os exemplos, pode ter até alguns elementos persuasivos, você pode fazer na casa que você frequenta, vai, convida para a sua casa, conversa, né? Os filhos com amigos, etc. O outro não, uma noite, tal, você não pode conviver com ele. Então eu acho o seguinte, você tem que respeitar a soberania dos Estados. Isso não quer dizer que através do exemplo, através de uma boa conversa, você não possa ajudar na evolução democrática. Eu assisti muitas conversas como essa do Estado, do presidente Lula e do presidente Chaves. O próprio presidente Chaves ouvia muito. Uma vez com outro presidente sul-americano, esse próprio presidente mais tarde me disse que com o Lula não se peleia, a Lula se filha em concertos. Né? Então, na realidade, você pode ter uma influência positiva pelo exemplo,
por uma relação mais intensa, mas eu acho que você não pode impor a democracia muito menos com as armas. Esses exemplos que nós vimos são óbvios. Não é imaginar que você vai bombardear o Gaddafi, destruir o Gaddafi, que interina subitamente para virar uma Suíça. Não é. Porque tem uma história, ela foi dominada colonialmente, ela tem ressentimentos, há divisões, série de outros fatores, a influência verticais, etc. Bom, o Mercosul, professor, o Mercosul sempre teve muitos problemas. Esse é um momento muito delicado, difícil, porque as pessoas às vezes comentam, hoje estava comentando com a gente, conhecido, sobre as crises na América do Sul. O que acontece também é que todos os nossos países ainda são muito dependentes de commodities. Então, quando você tem uma queda no preço dos commodities, a crise atinge todos os países da América do Sul. Não necessariamente por uma contaminação. Eu sei que o senhor não perguntou isso, mas eu digo, isso às vezes fica na cabeça, não, porque seja contaminação de um do outro, mas porque enfrentamos um problema semelhante. Eu acho que a solução para o Mercosul é sempre mais Mercosul. É um problema, é difícil, mas não é isolando os países que você vai ter ganho. Você tem que fortalecer a integração. Fazer um pouco o que a União Europeia fez, enfrentando os problemas difíceis que ela teve que enfrentar no passado, está enfrentando ainda o presidente, na crise, mas não abandonando os países que estão em crise, procurando ajudar, inclusive, eles a ficar melhores. Não é assim, que muitas vezes também os países podem não querer muito ser ajudados, isso é uma coisa complexa, mas eu acho que nós temos que estar presentes de maneira positiva. E eu acho que estar presentes de maneira positiva ajuda, em geral, bem a saúde. Eu sempre disse, eu estive no Egito, logo depois do início da Primavera Árabe. Muito cuidado, estava interessado na experiência sul-americana e latino-americana da transição para a democracia. Lições não podem ser ensinadas, as lições podem ser aprendidas. Você, com a história, com o exemplo, eu acho que é algo que você pode tirar de positivo. Eu concordo que o BRICS devia estar muito mais na mídia do que está. Mas ainda assim, eu acho que o BRICS tem uma força econômica, a presença da China, que é outra maior do mundo, o BRICS acaba chamando a atenção. Eu acho que está precisando de uma injeção de tonificante e um pouco de ação afirmativa é o IBAS, que não tem a mesma expressão, obviamente, econômica do BRICS, mas que tem muita importância do ponto de vista do fortalecimento da democracia, até do ponto de vista da reforma do Conselho de Segurança. Os BRICS, todos os países, não estão interessados na reforma do Conselho de Segurança, não muito, não estão interessados. Então, obviamente, já são membros permanentes, já tem arma atômica, já tem tudo. Então, não sou contra, de maneira nenhuma, pelo contrário. Como disse, eu fiz a primeira reunião do BRICS ministerial, participei de preparação das duas presidenciais, acho o BRICS importantíssimo, acho que é um grande passo, aliás, é uma ilustração do governo do presidente da Dilma também, deu um passo muito positivo da criação do Banco dos BRICS, porque isso faz parte de uma visão de mundo plural, não hegemônica, etc. Agora, eu acho que nós temos que sim dar força ao IBAS, porque aí nós temos países que têm maiores afinidades. Como eu dei o exemplo, agora já confundo. No caso da declaração do Teherã, nós não conseguimos o apoio do BRICS, conseguimos o apoio do IBAS. Né? A reforma do Conselho de Segurança, a Rússia e a China ficaram na sua posição. A Rússia mais ou menos assim que apoia o Brasil no dia que houver a reforma. Então não faz nada para ajudar, que veio o dia da reforma. Então, honesto, não faz nada contra, que eu percebo. Mas também não. A China diz que não, o Brasil tem que ter maior influência nos organismos internacionais, mas ela não quer a reforma, talvez por outros motivos, pela rivalidade na Ásia, pelo Japão, mas acaba também tendo uma influência negativa no caso do país brasileiro. Já o IBAS não, os três países pensam parecido, pensam igual, eu acho que os estudantes de discussão sobre direitos humanos eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa, eles têm uma capacidade de mediação, eu acho que no caso dos BRICS não se colocam, dois países que ocupam um determinado lugar, não no imaginário político, embora não tenha mais uma política do Ocidente, mas a verdade é que há uma rivalidade muito forte com a China e com a Índia, com a Rússia, e os países do IBAS, mais ou menos, têm uma capacidade de intermediar entre eles e os países das grandes potências ocidentais. Então, acho que podem, inclusive, ser úteis para os próprios países, toda essa crítica da inação do Conselho de Segurança,
eu acho que os países unidos poderiam ajudar na solução do problema. Não para um milagre, mas eu acho que... Bem, reforma do Conselho de Segurança, evidentemente, é algo indispensável. Quando vai ocorrer, eu não sei. Eu acho que certas datas mágicas, como é agora, 70 anos, inspiram uma porção de pensamentos positivos, ou negativos também, mas eu li algo muito interessante, um artigo do Kofi Annan que eu Bruno. Eu não concordo inteiramente, mas eu acho que é um esforço de pensar num caminho. Ele, na realidade, tem uma ideia totalmente errada de membro semi-permanente, baseado na ideia de votação, seria uma coisa totalmente inaceitável para todos os países que pleteiam, pelo menos, nesse lugar. Mas a ideia do Kofi Annan e do Brundtland é uma coisa um pouquinho diferente. Seria países membros por 10 anos, com direito a uma reeleição indefinida. Então, eles são membros quase permanentes. Né? É uma coisa um pouco diferente, sem direito a veto. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar para diminuir o veto dos atuais membros permanentes. É algo também complicado. Uma ideia simples, que não é essas ideias não resolvidas. Ele já tinha pensado nisso quando ele embaixador na ONU, depois ele falando mais adiante, aperfeiçoando. Agora também aparece nesse artigo do Kofi Annan e da Brundtland, que foi primeiro-ministro da Noruega, que foi diretor da Organização Mundial de Saúde e responsável pelo conceito de desenvolvimento sustentável, praticamente, foi primeiro. Bom, então, eu acho que, digamos, como é que você trata o veto? Eu acho que querer terminar o veto, os países que têm veto não vão aceitar. Digamos assim, a impossibilidade, o impasse reside no fato de que, para que uma emenda à Carta da ONU seja aprovada, ela tem que ser aprovada por 2/3, aí pode ser 2/3 quaisquer, mas tem que ser ratificada também por 2/3, entre os quais os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, obviamente, não ratificaram algo que tire o veto. O que talvez pudesse vir pela prática, tem outras ideias mais complexas, mas digamos, a obrigação do membro permanente fazer uma justificativa de por que está vetando, mas não uma justificativa assim para constar, numa reunião plenária, como essa aqui que nós estamos tendo. Porque eu acho que, digamos, esse aspecto da força moral, da credibilidade, do país ser bem visto, é algo que pesa mais do que se pensa. Talvez em alguns assuntos fundamentais isso não funcione, mas em alguns assuntos que não chegam a ser fundamentais, os países usam o veto de maneira muito leviana, quase, talvez fosse o caso de saber por que eles estão vetando. E também usar a possibilidade de negociação. Também um país que quer, por exemplo, no caso da Síria, né, os Estados Unidos, os países ocidentais queriam intervir militarmente na Síria. Eu não sei se era uma boa ideia. Então, na verdade, o veto, poderia até, se daí tivesse resultado uma negociação. O problema é que não resultou uma negociação. E aí que eu acho que países como o Brasil, Níger, África do Sul, poderiam ter uma influência e encontrar uma solução que fosse aceitável, uma solução negociada entre eles. Algumas ideias, mas, obviamente, a reforma do Conselho de Segurança é inadiável, mas eu digo isso há 20 anos, ela vai ser obrigada há 20 anos, de modo que nós vamos convivendo, não podemos viver sem o Conselho de Segurança, mas isso vai acabar acontecendo. Eu acho que o Brasil e o Índia fizeram. O importante foi que, digamos, eles puseram o pé na porta. Hoje em dia não há possibilidade de haver uma reforma que desconsidere o interesse de grandes países de desenvolvimento. Bom, espionagem. Mais amplamente, a possibilidade de ataques cibernéticos é um grande desafio do futuro, um grande desafio atuais, dos ministros da defesa, outro grande desafio. Né? Ele é um planista, foi secretário de defesa dos Estados Unidos está sujeito a um novo programa cibernético. Imagina, os Estados Unidos estão sujeitos, como outros países não estarão sujeitos também. Então aí, evidentemente, a espionagem em si mesma já é um afastamento das normas internacionais, mas o ataque cibernético pode ser algo muito danoso. Então eu acho que isso deveria ser estudado também do ponto de vista legal. Eu acho que algo que poderia tentar, o efeito que teria, pode parecer meio sólido, mas era você ter, como se tentou ter em relação às armas atômicas, mas ele tem o compromisso de não ser o primeiro a usar a arma como arma. Espionagem é mais difícil. Eu acho que depende muito de relações bilaterais
Eu acho que a presidenta teve a reação certa quando ocorreu o episódio de espionagem norte-americana. Eu não consigo entender por que os Estados Unidos não fizeram com o Brasil, se fizeram com a Alemanha. Eu acho que é um tratamento, a meu ver, inaceitável. E é muito impressionante quando você vê a mídia brasileira dizer que o Brasil tem que recompor as relações com os Estados Unidos. O Brasil não tem nada de errado, tem que recompor as relações, é quem fez algo de errado. E no caso, a espionagem, o jeito que foi feito, espionar a presidenta de um país, a maior empresa petrolífera do país, é algo difícil de ser explicado. E não foi só nos Estados Unidos, inclusive para outros países que compõem esse grupo vai, 5 olhos, também atuaram, secretários de alguns saíram posteriormente. Tem a minha partida que eu acho que rapidamente, já porque eu acho que o grande risco, muito bem que os países tenham um acordo de livre comércio. Primeiro, vamos colocar a coisa em perspectiva. Né? O acordo de comércio dos países do Mercosul é muito maior, tanto em termos relativos, quanto em termos absolutos, do comércio dos países. Então, não vamos, curiosamente, fascina a nossa mídia. É um fascínio absoluto da nossa mídia, porque são economias que, dada a sua consolidação, por natureza mais abertas, mais liberais. Né? Eu acho que nós temos que continuar tendo muito boa relação com todos os países. Acho que não é necessário criar, digamos, um fórum. Eu também não sou contra, mas não acho que seja indispensável ter um fórum entre o Mercosul e o Brasil já tem. O Mercosul já tem todos os países da América do Sul acordo de livre comércio e não tem com o México, que é um caso mais complexo, por uma outra razão, pela ligação maior deles com a NATO. Inicialmente. Mesmo assim, houve momentos, oscilou, houve momentos em que o México estava querendo ter o acordo de comércio com o Mercosul, o Brasil e outros países gostavam da ideia, e houve momentos em que o Brasil e outros países do Mercosul propunham acordo de comércio e o México relutava. Então, não é uma questão tão simples quanto se coloca. O fato é o seguinte: o nosso comércio com os países sul-americanos que integram esse Pacífico já será totalmente liberalizado, praticamente, com algumas exceções, em 2019. E a maioria das exceções é direitos conosco, para falar a verdade, por causa da agricultura. Na área do açúcar, por exemplo. Então, vamos lá, em 92, não é 100%, não é 100%, porque alguns desses países têm problemas com, por exemplo, o açúcar brasileiro. Não é o Brasil que está fazendo. Não é o Brasil nem o Mercosul que está colocando uma barreira a produtos desse país. Pelo contrário, nós fizemos até muitas vezes, a gente não incentivou que as nossas missões empresariais não fossem missões de venda, são missões também de compra. E eu, como ministro da Defesa, tratei de agir da mesma maneira que é possível a adquirir equipamento dos nossos críticos. Eu acho que o governo está bastante. Também o apoio, mas encerrou